salve, minha quebrada! Tá começando mais um episódio do podcast Manifesto Periférico, a voz da cultura da quebrada. E esse episódio tem um gás a mais, porque chega com a parceria da Red Bull, que também acredita no poder da transformação da cultura e fortalece as iniciativas do movimento e da cena periférica. Valeu, Red Bull! O episódio está mais do que especial. Vamos falar de um dos festivais mais pulsantes da cultura urbana e periférica do Distrito Federal, o Festival Mescla. E para trocar essa ideia com a gente, tá aqui uma mulher publicitária, coordenadora de comunicação da R2, produtora por trás de alguns eventos, maiores eventos do Centro-Oeste, e a mente por trás do Festival Mescla. Seja bem-vinda, Yoko. Conta pra gente quem é a Yoko na cena, na vida e na comunicação. Oi, pessoal, meu nome é Yoko, eu tenho 26 anos, atualmente sou coordenadora de comunicação do Grupo R2. E, assim, a minha história com a comunicação e com o entretenimento, ela começou há um tempinho já, assim, tem 8 anos que eu trabalho com entretenimento e 4 anos que eu tô na R2. E desde... Pode continuar? Minha história com a comunicação começou já há alguns anos e eu tô trabalhando com entretenimento tem 8 anos. E na R2 tem 4 anos que eu tô lá, como coordenadora de comunicação. E assim, desde nova, antes de eu entrar na faculdade, eu falava que eu queria fazer publicidade porque eu queria trabalhar com artista, com gente famosa, com festivais, shows. Eu sempre fui aquela pessoa que amava curtir um show, ir para um festival, Rock in Rio, Lola, sempre fui para todos e tal. E aí eu sempre tive essa ambição de trabalhar com isso e eu não necessariamente trilhei esse caminho. Eu entrei na faculdade, conheci pessoas e caí de paraquedas no mundo do entretenimento. E aqui estou. E eu sempre tive essa vontade e eu gosto muito. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho é ver o público realizado do outro lado, sabe? Tipo, tá ali na grade, ver a galera vibrando, vendo ali, realizando um sonho. Então, tipo, essa é uma coisa que me move. Eu acho que é uma das minhas missões, assim, trazer essa diversão e essa realização de sonho pra galera, sabe? Entendi, isso é incrível, né? Eu acho que uma das vontades de todo publicitário também é mexer com a área dos eventos ali e tudo, entretenimento e artistas, e é incrível isso, é uma área que, assim, abre grandes oportunidades e muita experiência também, né? E como surgiu a ideia do Festival Mescla e o que motivou vocês a tirar a ideia do papel e botar em prática? Então, assim, o Mescla, ele surgiu de duas vontades, né? Uma vontade nossa de trazer um público mais jovem para o público da R2, porque a gente já estava vendo que o nosso público ele estava ali envelhecendo, né? E a gente estava procurando um nicho que fosse de fato atingir o público jovem. A gente sabe que a geração Z ela tá muito ligada com trap, com rap, com pop, enfim. Aí a gente quis trazer esse protagonismo, né, para a geração. E do outro lado, essa parte comercial, mas do outro lado de propósito mesmo, o Festival Mescla ele surgiu com uma vontade muito maior de trazer um protagonismo para a cena do rap e para a cena da periferia de forma geral. Então a gente quis muito montar um festival que as pessoas se sentissem de fato representadas e acolhidas e que levasse para o palco pequenos artistas da cidade. A R2 sempre priorizou e valorizou muito os artistas locais. Então, em todos os nossos festivais, a gente dá esse espaço para o local, né? E dentro do Festival Mescla, a gente quis dar o espaço não só para o local, mas também para a comunidade preta e para os jovens da periferia. Entendi. Por que o nome Mescla e o que ele representa? Então, o nome Mescla, ele surgiu de um bate-papo, assim, com o nosso diretor artístico da R2, que é o Daniel. Ele que deu a sugestão do nome Mescla, né? A princípio, assim, quando a gente estava tendo brainstorming mesmo de ideias, qual seria o nome desse festival. E o Mescla, ele basicamente representa a mescla, né? A mistura de todos os elementos que o hip hop, que a cultura do hip hop e do rap traz. Então, não só a música, mas o corre, né? Da galera das comunidades, a representação artística, a moda, todo o conceito, todas as pontas ali que o hip hop representa. Então, essa mistura de toda a comunidade, de toda a vivência
do público que curte rap, trap, enfim. Então é meio que essa mistura, a gente quer representar de fato toda a cena, não só a parte musical. Então o Mescla, para quem não conhece, né, a gente trabalha não só na frente da música, mas a gente trabalha muito com esportes, educação, moda, artes plásticas também. Então a gente tem várias frentes de representatividade dentro do festival, não só a música. Então a gente tenta mesclar de fato todos esses elementos e todas essas pontas na comunidade. E mesclou tudo. E em que momento vocês perceberam que o Mescla ele havia tornado um dos eventos mais importantes do calendário cultural do DF? Cara, a gente cada vez mais vem percebendo, né, a grandiosidade que o Mescla vem adquirindo, mas desde a nossa primeira edição a gente tem recebido muitos feedbacks de artistas locais, de pessoas que trabalham com a gente, de outros artistas de fora de Brasília, assim, a gente chegou já num nível que os artistas pedem para tocar no Mescla, sabe? Então, quando a gente percebe que a gente chegou nesse nível das pessoas quererem estar lá e não só a gente querer contratar ou querer chamar o artista, acho que a gente percebe esse protagonismo que a gente ganhou, né, dentro da comunidade, dentro da cena de Brasília. A gente está cada vez mais atingindo a cena nacional, né? Com o festival, e a gente percebe também um ponto assim específico da geração Z, né, que é muito legal de falar do Mescla. Nosso público é muito jovem e a gente vem percebendo desde a primeira edição que a gente comunica com o público pelo Twitter, por exemplo. Então a gente passa o ano inteiro sem falar de Mescla, a gente aparece lá na hora de realmente falar e o Twitter tá o ano inteiro falando da gente. As pessoas não param de falar do Mescla, a gente realmente percebeu esse impacto que vem tendo tanto nos feedbacks da galera que participa, de artistas. Sempre vem gente falar, agradecer, falar como muda a vida e tudo mais. Então a gente realmente, desde a primeira edição, a gente vem percebendo esse protagonismo crescendo cada vez mais. Sim. E como foi reunir moda, arte urbana e a cultura preta em um só festival? Cara, desafiador. A gente fala que... A gente até brinca, assim, que a gente tem o festival na praia, né? Dentro da R2, que é um festival de 3 meses, e que a gente brinca que o Mescla é um na praia de um dia. Porque ele é um festival de um dia, mas que tem tanta coisa envolvida que a gente parece que viveu um mês dentro de ali 12 horas de evento, né? Então é muito desafiador unir todas essas frentes, e também é muito desafiador conseguir... que as pessoas comprem esse barulho com a gente, né? Porque os trappers mesmo que estão lá, os rappers famosos, a galera quer comprar ingresso pra ver o show. Mas comprar ingresso pra ver designers de moda, skatistas, jogadores de basquete, ver a galera trabalhando, a galera não tá pensando nisso, né? Então é um desafio muito grande da gente tentar dar esse palco também pra galera, não só a galera que já tá bombada, que já tá ali com hits no Spotify. Então a gente tem esse desafio e a gente investe muito em tentar trazer esse protagonismo para todas essas frentes, sabe? Mas assim, vocês até conseguem, né? Porque dentro do festival eu já tive a oportunidade de ir. E tem uma parte lá que, assim, pra galera conhecer mesmo. Eu fiquei impressionada que tinha uma pista de skate. Com a pista de skate lá e, assim, top. Para as pessoas conhecerem você que ainda não teve a oportunidade de ir pro Festival Mescla, compra seu ingresso e vai, porque é uma experiência única. A segunda edição do Mescla mostrou que veio para ficar e continuar com essa tradição, né, do ano. Sim. Que as pessoas esperam o ano todo para ir no Mescla, que são cantores muito bons, né? A representatividade preta, feminina tomou o centro bastante do Mescla, nas batalhas de rima, nos painéis, nas ruas. As artistas mulheres quebraram tudo, né? Rappers, cantoras, artistas independentes e deram palco para elas, né? Isso foi bem legal. E, dentre isso, como você vê a evolução feminina dentro do festival? Cara, então, assim, vou dar uma militada aqui, viu, galera? Sendo mulher, acho que eu tô nesse direito. Mas, além das artistas locais, eu acho que a gente tem alguns pontos de contato e de representatividade feminina dentro do festival. São eles, assim, as artistas locais, que a gente, desde a primeira edição, a gente deu um protagonismo muito grande para elas e a gente briga muito
para que as pessoas escutem elas, né? É uma coisa que muita gente não sabe. A gente faz uma pesquisa com o público de quais artistas eles querem ver. Uhum. E na maioria das vezes, na verdade, todas as vezes, eles não querem escutar mulheres. Os homens não escutam mulheres. Então, a gente tem muita dificuldade de até... Tem gente que fala, porque vocês não trouxeram fulano, ciclana, artista foda que tá na cena. Cara, essas artistas, elas estão já com a agenda lotada. As que tem, Sim. as que já estão conquistando espaço, é super difícil a gente trazer. Então, o que a gente consegue fazer dentro do possível, a gente faz. Com as artistas locais, desde a primeira edição, a gente dá o protagonismo delas da mesma forma com os artistas nacionais. Então, quando sai no line, a gente coloca elas do mesmo tamanho, com o mesmo protagonismo. A gente faz campanha na rua com elas, a gente promove elas igualmente, da mesma forma, mesmo não tendo essa verba, a gente faz com que elas estejam nesse papel e nesse lugar de protagonismo dentro do festival. E além da parte das artistas locais, a gente tem a parte da batalha de rima. A Batalha da Escada tem uma seleção, um evento que é especificamente para as minas da cena, que a gente já garante a vaga delas no palco. Então, a gente faz questão de ter uma batalha só para as minas, para a gente ter esse lugar para elas. Então, reservar esse lugar para elas, porque, assim, se a gente não fizer isso, ninguém vai ver, de fato, o trabalho delas. Então, cabe a nós, que estamos, acho que no poder ali, com esse poder de protagonismo, de colocar elas nesse cenário. E aí, um terceiro lugar que a gente fala muito de protagonismo feminino, que eu tô muito envolvida diariamente, é na parte de equipes, né, do festival. Eu, particularmente, tenho muita premissa de tentar garantir o máximo de mulheres na minha equipe. E mulheres pretas, principalmente. Então, a gente tem a Tropa Mescla, né, que foi que você participou no passado, inclusive. E assim, a gente recebe muitas inscrições. São aproximadamente 400 pessoas que se inscrevem só para essa minha área de criadores de conteúdo e comunicação. E esse ano, especificamente, até eu escolhi só mulheres dentro da parte de social, né? Então, todos os criadores de conteúdo, tem fotógrafos, tem filmmakers, mas eu escolhi, se eu não me engano, 10 mulheres pretas para participar desse processo da tropa de voluntários. Então, é uma premissa que eu bato o pé mesmo e falo, cara, a galera, homens já vão ter mais oportunidades que as mulheres. Dentro do recorte, mulheres pretas ainda vão ter menos oportunidades do que as mulheres brancas. Então, a gente tenta fazer o possível para tentar trazer esse protagonismo e tentar abrir portas para as mulheres em todas as frentes, seja na comunicação, seja no artístico, seja na produção. Então, a gente realmente tem esse viés de, cara, entre contratar uma pessoa branca e uma pessoa preta, a gente vai contratar uma pessoa preta, e entre contratar uma pessoa, um homem preto e uma mulher preta, a gente vai contratar uma mulher preta. Então, a gente realmente tenta fazer isso, que é acho que o mínimo que a gente consegue. E óbvio que não tem como a gente ainda, né? O sonho da vida era realmente um festival 100% ali igualitário, mas a gente ainda não consegue. O que a gente consegue fazer, acho que a gente está conseguindo realizar, sabe? Entendi, eu acho que você já respondeu um pouco aqui, que vai ser a minha próxima pergunta. Mas assim, na edição desse ano, a gente tem uma forte presença, né, das mulheres na line, como a Duquesa, Isa Marques, Negra Fo, a Negrita também, tem a DJ. E assim, como o festival tem trabalhado para ampliar o protagonismo feminino, trazer essa representatividade também pra gente, né? Pra galera ali conhecer realmente, igual você falou, a galera conhecer as minas, entendeu? As minas da cena, da quebrada. Então a gente tem como eu falei, o line do Mescla, a gente sempre separa uma parte desse line para as minas da cena, né? A Duquesa é uma novidade no nosso line, que tá grande, né? Ela tá super estourada. Super. Eu vi o show dela no Afropunk, e desde que eu vi o show dela, a gente não tinha contratado ela ainda, mas a gente viu eu, o Thiago e a Maria, que a gente foi pro Afropunk ano passado, que são o diretor de criação da R2, e a Maria, que atualmente está como coordenadora de comunicação do Mescla. A gente foi pra esse festival, a gente viu a Duquesa, a gente falou, cara, a Duquesa precisa estar no Mescla. Tipo, olha essa potência, olha essa voz, olha essa artista. A gente conseguiu trazer ela
ainda bem. Mas, como eu falei anteriormente, tem poucas mulheres na cena que, de fato, as pessoas querem ver, né? É isso, tem mulheres lá. E aí, quando a gente lança o Line, inclusive, tem muita gente que critica. Tipo assim, quem são essas mulheres? Porque faltou fulano, ciclano, sei lá, do trap, do rap grande. Mas, no final das contas, cara, as pessoas não querem escutar elas. E o que a gente faz, de fato, acho que empurrar na marra também. Tipo assim, vocês vão escutar sim. E, cara, desde que a gente colocou elas na primeira edição, eu particularmente eu fiquei chocada com a entrega delas, porque elas se dedicam, Sim. assim, gente, elas nunca fizeram um show grande como no Mescla. Elas geralmente não tem balé, não tem estrutura, e elas montam um show, assim, impecável. Então vale muito a pena Sim. escutar elas e ver elas no Mescla. Uma coisa que a gente percebeu de fato esse processo de preparação delas pré e no pós também, muita gente elogiando o show da fulana, foi incrível, não sei o que, virei fã, nananã, traz muita visibilidade para elas e eu acho que realmente a gente tem conseguido fazer isso de uma forma bem legal. A gente tem uma questão que a gente não repete as artistas, né, locais de ano para ano, justamente para a gente tentar trazer mais protagonistas para outras pessoas. Assim como o programa de voluntários, eu não seleciono as mesmas pessoas de novo, porque é de fato para a gente tentar trazer pessoas novas e dar essa abertura e abrir as portas do mercado para elas. E sempre tá tentando renovar esse lugar, né, também, dar palco para novas pessoas. Porque o público, eles esquecem que os cantores que estão no topo, né, já foram menores. Sim. Então tem que dar uma visibilidade para essas pessoas que estão começando agora, para eles se tornarem maiores, mais famosos e mais conhecidos, né? Eu acho que eles esquecem bastante disso, ainda mais por ser mulher. Sim, exatamente. Aí dentro até uma coisa assim que eu esqueci de falar, mas dentro das frentes aí da representatividade feminina, até esse ano na Galeria Urbana, né, que é onde a gente tem as marcas de moda, artistas plásticos, a gente tem também artistas mulheres dentro da galeria. E é muito legal porque eu até tava vendo o vídeo ontem, aquelas spoilers. Eu tava vendo o vídeo ontem da galeria que a gente vai soltar e uma das meninas, ela fala muito sobre a dificuldade dela ter a marca dela e ainda ter que ser uma mulher normal no dia a dia que tem as obrigações dela como pessoa e ainda tem que fazer a arte dela, né? Acho que isso se aplica para todos os artistas independentes, mas a gente sabe que o corre das mulheres é ainda mais desvalorizado do que o corre dos homens, né? Então a gente realmente fica nesse lugar de o que eu puder fazer para ajudar, e ainda bem que eu sou mulher e todo esse papel de importância dentro do processo que eu consigo trazer mais gente para isso e dar mais oportunidade. Não, e o que você está fazendo é incrível, né? Abrir tantas oportunidades para artistas também, para as pessoas trabalhar lá dentro do festival. E assim, é incrível, né? E a gente também tem que mencionar a Batalha da Escada, onde MCs da cena local se enfrentam em duelos de improviso, né? E com a grande final nos palcos do festival. E aí eu queria entender, assim, como que surgiu essa ideia de ter uma Batalha da Escada e como que foi, assim, esse projeto? Assim, primeiro que a batalha de rima, ela já é um movimento muito importante, né, dentro da cena do hip hop. A gente vê aí batalhas pelo Brasil, pelo mundo afora, e muitos dos maiores artistas hoje em dia saíram de batalhas, né? A maioria dos artistas, se você pesquisar vídeos antigos, eles estavam nas batalhas de rima aí pelas quebradas do Brasil e do mundo. E a Batalha da Escada, especificamente, ela é uma batalha que acontece na UNB já há 10 anos, né? Ela é a batalha lá da UNB. E eu, particularmente, frequentava a batalha quando eu era adolescente. E quando a gente foi pensar nessa representatividade da batalha de rima dentro do festival, eu trouxe essa ideia da Batalha da Escada por eu já ter um contato com o pessoal, eu já frequentava, eu já conhecia a galera que fazia, e a gente viu uma oportunidade muito legal, porque a batalha de rima da UNB especificamente, ela atinge um público universitário, né? Então ela atinge uma galera que já não tem acesso, né? Já não tem muito acesso a outros ambientes.
é um público jovem, que é o público que a gente quer atingir no Mescla. Então, a gente viu ali uma oportunidade de uma batalha que tem um público grande e que, como a UNB também, ela concentra pessoas de várias RAs, né? Porque se a gente fosse pegar alguma batalha, por exemplo, de um lugar específico, nem sempre todo mundo consegue acessar. Mas a UNB, eu acho que ela é um lugar muito central que acabou que reúne esse público de todos os cantos do DF e a gente conseguiu fazer isso virar. A gente fez a primeira edição da batalha na primeira edição do Mescla. E foi muito legal, porque a gente ficou chocada, assim, com o engajamento do público. Eram, assim, 20 mil pessoas gritando, tipo, pelos MCs. E a gente ficou, assim, espantada, sabe? Com o poder da batalha. Sim. A gente até brincou, assim, nossa, mas a batalha foi... A galera vibrou mais pela batalha do que pelo show do Matuê. Tipo, juro. Foi, assim, muito, muito bizarro, porque realmente... Acho que a batalha ela é muito interativa, né? A batalha de rima. Então tem o público interagindo, tem o público julgando, tem os jurados. Então é uma coisa muito mais interativa do que um show, né? Um show o artista se apresenta e o público reage, mas não fica uma coisa de interação ali. Então, realmente foi uma coisa que deu certo. E o pessoal da batalha, assim, sempre foi muito solícito com a gente. Eles são muito parceiros já hoje em dia e tem dado certo e acho que tem trazido um protagonismo muito grande também para os MCs. E tem até movimentado a cena, sabe? Quando a gente lança as seletivas, cara, a galera vai à loucura. Tipo assim, eu quero estar no palco do Mescla. Tipo, eu quero participar da batalha, eu vou como MC. Tem MCs que estão, assim, já há 3 edições tentando chegar na final e tal. Esse ano eu não acompanhei muito de perto, mas nos outros 2 anos eu acompanhei, eu via pessoas lá novas e pessoas também ali lutando, tentando esse lugar. E como foi feita a escolha dos participantes e dos jurados? Então, a batalha da escada dentro do Mescla, né? Os jurados são pessoas selecionadas pela própria produção da batalha, pessoas que eles mesmos fazem esse crivo de capacitação, né, de quem pode de fato ser jurado da batalha. É um processo que a gente não se envolve, já é da produção deles. E a parte dos participantes, a gente tem as seletivas que acontecem toda quarta-feira antes do Mescla, né? Então a gente começa mais ou menos ali 4, 5 semanas antes do Mescla com as seletivas toda quarta-feira na Batalha da Escada, que já é o dia da batalha. E aí essas seletivas vão pegando as pessoas para competir a semifinal lá no Mescla, no palco do Girafas. O Girafas é o nosso patrocinador da Batalha da Escada. E aí, depois dessa semifinal, no dia do Mescla, lá no evento mesmo, a final é no palco principal para todo o público lá, as 20 mil pessoas que estão lá. Então, essas seletivas, elas acontecem toda quarta-feira. É aberto mesmo o processo de seleção, as pessoas vão lá, assim como qualquer outra batalha. Os MCs vão, se inscrevem, batalham e vão subindo no ranking até chegar, de fato, no dia do evento, né? Entendi. Qual que é o tipo de premiação oferecida aos vencedores e o que representa? Então, a gente tem primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Não lembro exatamente agora o valor certinho que a gente oferece. Mas, se não me engano, é 1.500, 1.700, alguma coisa assim, mas não confio nessa minha informação, pessoal. É melhor vocês conferirem lá no perfil do Mescla e da Batalha. Além disso, a gente tem um certificado, né? Um certificado de participação do pessoal. E tem um press kit dos patrocinadores que a gente entrega para todos eles. Além de que todos os MCs que batalham ali, participantes do dia do festival, eles recebem um cachê também. Então, assim, eu acho que isso representa já muita coisa para eles, porque a maioria dos MCs, eles não vivem disso. Eles não conseguem viver dessa arte ainda. E só da gente estar conseguindo premiar, dar um valor pra galera, porque tem gente que não tem nem a grana pra ir pro festival. Pra, tipo assim, pegar o ônibus e ir pro festival. Eles realmente lutam muito nisso. Eu acho que ali é o início, né, da carreira ali dentro do hip hop, né? E a gente, acho que para além do prêmio financeiro, que óbvio que é muito importante, porque no final das contas a galera precisa ter grana pra tocar a vida, pra sobreviver e tudo mais. Eu acho que a visibilidade que eles ganham, assim, dentro do palco, né, tipo...
E a experiência também, porque eles começam a se preparar de uma forma diferente, né? Sim. Pensando na recompensa de estar lá num palco. E, cara, eles estão numa área de camarim junto com os grandes artistas. Eles estão no palco junto com grandes artistas. Então, eles estão batalhando no mesmo palco do Mano Brown, no mesmo palco da Duquesa. Então, é realmente um momento ali que eu acho que a premiação vai muito além do retorno financeiro direto, Sim. né? Ali do pagamento direto. Eu acho que é óbvio que a gente tenta dar essa visibilidade e esse palco para o pessoal, para que no futuro, cada vez mais, eles consigam, de fato, conquistar esses espaços e ter um retorno financeiro, de fato, Sim. que seja justo para eles, né? Entendi. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Que realmente estar no Mescla, mesmo sendo trabalhando ou participando da batalha, isso é uma oportunidade muito boa de um artista que está começando agora, né? De se apresentar num festival tão grande, assim, de ter a oportunidade de subir num palco, como você tinha falado. Isso é muito legal e é diferente de todos os eventos que tem durante o ano, né? O Mescla, ele é bem diferenciado por isso, porque ele realmente dá oportunidade, ele tem o entretenimento, eu acho isso muito, muito top. Sim, e é isso que, assim, me deixa impressionada pelo festival, porque, igual eu falei, ele é único, entendeu? É um festival que ele abre oportunidades para todas as pessoas, por exemplo, tanto quem vai participar ali na cobertura do evento, quanto para os artistas ali, todos em si. Tipo, essa parte do MC também. Gente, assim, eu fico imaginando como que tá o MC lá em frente ao palco, coração deve ficar Tremendo, né? a mil, porque, tipo assim, realmente a galera vibra, a galera, tipo, grita junto com É eles um público ali. gigante, né? Exatamente, eu acho que é aquela experiência única, entendeu? Ali já é o primeiro passo que ele fala, caramba, eu vou ser artista, tipo assim, aquele incentivo, entendeu? É isso que, assim, me deixa impressionada, porque a gente não vê um outro festival, assim, tipo, abrir essa tanta oportunidade igual o Mescla. Tipo, é realmente aquele festival que é a voz da quebrada, que tá ali para escutar todo mundo e abrir todas essas oportunidades. A maioria dos artistas que compõem a line do Mescla são pretos. Qual foi a intenção por trás dessa escolha curatorial? Então, acho que o Mescla, como eu falei no início, né, do podcast, não só pela música, né? Eu acho que eu posso falar da representatividade de forma geral, como evento, porque a gente quer dar palco para as pessoas marginalizadas que não têm essa oportunidade. Então, tanto os artistas pretos do Line, quanto as minas pretas que estão tocando no festival, as minas de Brasília, quanto equipe, né, que a gente traz, fotógrafos, videomakers, criadores de conteúdo, produção artística, enfim. A gente quer tentar trazer o máximo de visibilidade para a cultura e para a comunidade preta. Então, não só preta, eu acho que também representatividade de gênero, de cor, Sim. enfim, acho que gênero e cor é o resumo do rolê, mas a gente realmente pensa nisso de uma forma muito essencial dentro do festival. Então, não é exatamente como foi feita a curadoria, porque isso é uma premissa do festival. E como eu falei, não tem como a gente ainda garantir 100% disso, e eu acho que também não é sobre ocupar 100% do espaço, eu acho que é muito mais sobre estar no mesmo patamar, né? Você ter as mesmas oportunidades, você estar ali sem nenhuma discriminação, seja de raça ou de gênero. Então, a gente realmente faz essa curadoria pensando nisso, desde o início. Eu acho que todos esses festivais, não só o Mescla, mas os festivais que abordam a cultura hip-hop no Brasil e no mundo, a premissa principal, a cultura hip-hop, ela nasce na comunidade preta. Então, é uma coisa que também é natural, sabe? Não é muito óbvio que a gente podia estar fazendo um festival com os rappers brancos do Brasil, né? Mas é um recorte de sociedade também, né? Tem rappers brancos muito bons, tem artistas brancos muito bons, mas foi o que eu falei, os brancos estão sempre acima, eles vão ter mais oportunidade,
Assim como os homens terão mais oportunidades Sim. que as mulheres. Então, o que a gente puder fazer em todas as frentes do festival, que traga esse público que não tá nessa margem, né? Que tá Uhum. marginalizado para esse palco, para esse protagonismo, é o que a gente quer fazer. Seja independente de cor ou gênero. Sim. E o Mescla ajuda bastante também na questão que você tinha falado, né? Do preconceito, porque quem escuta assim, trap acha que é maloqueiro, que tem esse preconceito todo, né? E o festival foi bom porque ele demonstrou que não é só música, e sim é cultura, e sim são as comunidades. Isso é primordial, assim. Sim. E assim, perdão interromper, o rap, o trap, eles cantam sobre a realidade, né? A realidade do país, a realidade econômica da pessoa. Então, querendo ou não, o público que vive na periferia, eles estão em contato com uma sociedade marginalizada, com uma sociedade que precisa Sim. de outros... Eles se sentem representados, Sim, né? mas eles não têm escolha do que eles consomem, do que eles vivem, do que eles estão passando ali. Uhum. Então, de certa forma, as pessoas enxergam dessa forma de maloqueiro, de, não sei, de consumo de bebidas, drogas e tudo mais. Mas essa é a realidade do mundo, né? Assim, é o que a gente vê porque não tem oportunidade de trabalhar com outras frentes e, enfim, Sim. é o que acontece. Eu acho que é a realidade do mundo, sabe? Entendi. E nesse ano a gente tem grandes artistas da comunidade preta para todo mundo tá ali se sentindo representado, né? Como Mano Brown, Djonga, MC Cabelinho, Orochi, Kai Black, Yunk Vino, Duquesa, a Negrita, a Negra Flow, Major RD, entre outros artistas. Eu não falei do Hariel aqui, nem do Chefinho, mas eles têm uma face de Wakanda. Como que foi juntar duas lendas, assim, no mesmo palco, como o Djonga e o Mano Brown? Como que foi isso? Porque, assim, tá um nome em peso. Então, acho que tem vários recordes aí também, né, dessa apresentação. Pra quem não sabe, é uma apresentação exclusiva, né? Eles nunca fizeram esse show antes, eles estão montando para o Mescla. Uau! E o Mano Brown e o Djonga, assim como foi a Carol Conká, por exemplo, no Sim. último ano, eles trazem uma credibilidade para o festival diferente, porque são pessoas que estão na cena há muitos anos, são pessoas muito respeitadas dentro da cena. Você pode falar o que quiser, mas, cara, Sim. você vai respeitar essa galera, porque eles estão desde que tudo era mato, entendeu? Ainda é mato, e aí eles estavam antes de tudo, ainda era mais mato ainda. E eles trazem uma credibilidade tanto para a gente conseguir alcançar um público fora do DF também, nacionalizar, porque são artistas já que estão, acho que até fora do Brasil já, num nível muito grande. E são artistas também que incentivam, acho que cada vez mais também a comunidade que está participando a se enxergar lá dentro. Sim. Então, se um MC que chega lá vê, cara, esse festival, o Mano Brown tá no palco desse festival, o Djonga tá no palco desse festival, cara, eu também posso estar nesse palco, sabe? Eu vou ocupar esse lugar. Então, eles trazem tanto para os artistas pequenos, médios e grandes uma credibilidade e um poder, eu acho que, de ocupação, de que realmente as pessoas podem chegar nesse lugar. E essa credibilidade que eu falei até pro nome do festival. Porque, como eu falei, os primeiros anos a gente tem um público muito jovem, né? E aí o público do Djonga e do Mano Brown e também da Carol Conká já é um público um pouco mais velho. E aí traz também uma certa mudança ali de cenário, mas que eu acho que engloba ainda mais a história do hip hop como um todo. Sim. E de que forma você acha que o Mescla contribuiu para a construção de um espaço cultural onde pessoas pretas se veem representadas em todas as áreas, do palco até a produção? Cara, eu acho que essa pergunta até é parecida assim com as outras, né? Mas eu acho que essa representatividade que a gente gera e esse impacto social dentro de todas as frentes, ela é muito importante para também profissionalizar
o rolê, sabe? Profissionalizar as pessoas que estão no rolê, porque é uma cultura, é um movimento que as pessoas também julgam, também tem preconceito no sentido de, essa galera não é profissional, essa galera não sabe o que tá fazendo. Então a gente vê, por exemplo, as artistas locais, o pessoal da galeria, os voluntários, essa galera menor, quando eles veem que eles precisam entregar um trabalho ainda mais de qualidade, porque eles estão num festival grande, eles correm atrás Sim. daquilo, sabe? Então a gente vê as artistas entregando um show incrível que elas não sabiam. Tem artista que nunca nem fez esse tipo de show, nunca teve um balé, nunca teve essa produção, e elas correm atrás, de fato procuram ser ainda mais profissional, ter ainda mais postura nesse sentido. As marcas locais também de Brasília, da galeria, a gente vê que eles estão dando a raça ali, tudo para poder entregar um trabalho de qualidade. E os voluntários também que a gente adota, realmente eles também correm atrás de mostrar o trabalho deles. Eu acho que isso incentiva ainda mais. Além da representatividade, a gente faz com que o pessoal se sinta parte do rolê e queira estar lá e se esforce também nisso. E acho que movimenta o mercado de uma forma que a gente nem consegue imaginar, sabe? E, assim, na sua visão, por que festivais como Mescla é fundamental para resgatar a autoestima do orgulho racial e da juventude preta da periferia? Então, o Mescla, ele é muito sobre o que eu falei também da representatividade, né? Eu acho que a partir do momento que você tem uma oportunidade de estar num lugar de prestígio e que você sempre sonhou e que você vê pessoas como você naquele lugar, é uma autoestima impagável, assim, sabe? É isso. Eu, no meu lugar de fala de mulher branca, eu não tenho tanto o que falar de como essa autoestima é devolvida, de fato, na pele das pessoas, mas eu tenho o meu papel de conseguir dar oportunidade pra galera estar lá e se ver protagonista desse movimento. Então, assim, eu acho que a autoestima, ela é adquirida com o rolê acontecendo, sabe? Desde o início, de que a gente dá o protagonismo para as minas do DF estarem na rua, né? Nos nossos mobiliários urbanos, nos patrocinados do evento, no Instagram, quanto a gente divulgar a batalha, a gente ter patrocinador incluído nesses processos, tipo o Girafas, ele divulga a batalha, a Red Bull patrocina uma parte do nosso evento. Então a gente tem vários momentos ali que a gente consegue dar ainda mais palco pro público e eles de fato se sentirem representados, se sentirem vistos e acho que se aproximarem da realidade que eles querem, né, estar. Então, se aproximarem do sonho também. Eu acho que é assim que a gente devolve a autoestima pra galera. Sim. É uma forma da gente tentar devolver essa autoestima que foi culturalmente tirada, né? E nunca foi construída, na verdade. Ela não é construída, eu acho que é assim que a gente constrói aos poucos e muda o cenário daqui a uns anos. Sim. Yoko, muito obrigada por esse papo. Todos nós podemos conhecer um pouquinho mais do Mescla e entender que o Mescla não é só um festival. É vivência, identidade, futuro, cultura também. A pessoa se sente com uma esperança de crescer, de conquistar os seus sonhos e ver o orgulho, né, das pessoas da periferia ocupando esse espaço que tem arte e tem propósito. E no nosso podcast a gente tem o quadro chamado Recomenda Aí. Eu queria que você recomendasse um livro, uma música, um artista ou um festival para as pessoas estar conhecendo. É claro que eu vou recomendar o Mescla. Primeiramente, Claro. Eu tenho que vender meu peixe aqui também, né? 17 de maio, no gramado da Arena BRB Mané Garrincha, os ingressos estão voando, pessoal. Depois que esgotar, vocês não reclamem. Mas eu acho que eu puder indicar, acho que até dentro do festival, é escutar as mulheres pretas do DF, as artistas locais, as mulheres que estão aí no corre. Tanto desde a primeira edição, se vocês forem lá no Instagram, pesquisarem no Google, vocês vão achar todo o nosso line dos 3 anos. São artistas incríveis,
que estão dando tudo de si pra estar ali, sabe? Elas estão realmente entregando tudo. As músicas são incríveis, a entrega é incrível, o som perfeito, o balé, toda a entrega de show delas e de performance é incrível. Eu acho que vocês deviam dar uma atençãozinha para as mulheres da cena e escutarem mulheres. Homens e mulheres, escutem mais as mulheres da música. Acho que não só do rap, mas as mulheres na música. Entendi. Esse episódio ele só foi possível também com o apoio da Red Bull, que acredita e impulsiona aqueles que vêm da base. E se você curtiu esse episódio, eu quero que você curta, compartilha, comenta também. E vamos se preparar para o Mescla, viu, galera? Dia 17 tá chegando para todo mundo tá curtindo com os artistas, conhecer também ali de perto essa cultura, a cultura preta e periférica também, saber de toda essa representatividade. E é isso, galera. Até o próximo episódio do Manifesto Periférico, onde a favela é voz, cultura e revolução. Tchau! Tchau!